Olá, bom dia. O Congresso aprovou novas regras para o chamado Super Simples. O regime foi criado em 2007 para facilitar o pagamento de impostos e contribuições. Para virar lei, a proposta precisa ser sancionada pelo presidente da República, Michel Temer. RPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CMS, ISS, Contribuição para a Previdência Social. Vence dia 15. Vence dia 28. pagar no dia 1º. Se passar, tem multa. Ufa, é muito tributo para administrar, né? Para andar dentro da lei e manter as contas em dia, micro e pequenos empresários iam várias vezes ao banco todo mês. Pensando em aliviar a vida desse pessoal, o governo criou em 2007 um regime simplificado que permite pagar tudo quanto é imposto e contribuição de uma única vez. É o Simples Nacional. O Simples é uma simplificação do processo tributário, ele faz um único recolhimento, e depois a distribuição daquela sua contribuição para os vários tributos, da União, dos estados e dos municípios. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$3.600.000. Com as novas regras, o teto sobe para R$4.800.000. No caso dos microempreendedores individuais, o limite aumenta de R$60.000 para R$81.000. É o caso do Emerson, sócio em uma empresa de tecnologia que até o final deste ano deve superar a marca dos R$3.600.000. Tudo indica com as projeções de venda para esse ano que a gente ultrapasse. A gente está justamente nesse momento, a gente está em stand-by, esperando o que vai acontecer para sair do Simples ou continuar no Simples. O nosso objetivo é manter-se no Simples. O Dalto, dono de uma rede de lanternagem e pintura de automóveis, passou pela mesma situação. O negócio deu certo e cresceu. Mas para não abrir mão das vantagens do Simples, as novas 5 lojas estão no nome de familiares. Tem a Dalto Tinta, que é uma empresa, que está no nome da minha irmã. E tem a DCS, está no nome da minha irmã. E tem a Mercado, que é o nome do meu filho. Hoje, falar sério para você, tem muitas pessoas que não crescem por causa disso. Mas as mudanças não param por aí. Tem ainda a redução do número de faixas de alíquota de imposto, de 20 para 6. Mais prazo para o parcelamento excepcional de dívidas de pequenas empresas em dificuldade, chegando a 120 meses. E a inclusão de novos negócios entre os beneficiários desse regime simplificado, como as cervejarias artesanais. Ele realmente facilita muito a vida das empresas, porque além da carga, a complexidade na contabilização no Brasil é muito alta, Que se nós tivéssemos tido essa oportunidade no passado, isso teria nos ajudado. Nos últimos 10 anos, para cada 100 empregos formais com carteira assinada, 93 deles são das empresas que estão no Simples Nacional. Ou seja, as micro e pequenas empresas hoje são aquelas que efetivamente geram emprego. Essa atualização que nós estamos fazendo tem como objetivo permitir que essas empresas continuem gerando emprego, pagando a massa salarial e possa participar um pouco mais do Produto Interno Bruto. O prazo maior para o parcelamento excepcional das dívidas começa a valer imediatamente após a sanção. As demais mudanças só a partir de 2018. Na Comissão de Direitos Humanos haverá audiência pública hoje, a partir das 9 horas, para discutir o projeto de lei que considera a pessoa com deficiência aquela com perda auditiva unilateral. A audiência é interativa e o cidadão pode participar com perguntas ou comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo portal senado.leg.br/e-cidadania. Os 40 anos de criação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho serão comemorados em sessão especial no plenário do Senado. A sessão foi requerida pelo senador Paulo Paim. A medida provisória que muda o setor elétrico está pronta para ir ao plenário da Câmara. A Comissão de Senadores e Deputados aprovou a matéria na semana passada. O governo tem pressa porque a MP 735 perde a validade no dia 20 deste mês. A medida provisória 735 chegou ao Congresso em junho. Ela facilita a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, e de mais 6 distribuidoras do setor elétrico que atendem o norte e o nordeste do país.
Todas as empresas são subsidiárias da Eletrobras. O argumento do governo é de que a estatal tem enfrentado problemas financeiros e dificuldades para atender metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. São mais de 6 bilhões e 200 milhões de reais de prejuízos. A Eletrobras, até talvez por não ser a vocação da Eletrobras como geradora e transmissora, não tem conseguido cumprir esse papel de sanear e de tornar essas empresas, de fato, com excelência na gestão e com desempenho, tanto econômico-financeiro como em termos de entrega da qualidade do serviço contratado. Como é que a gente resolve um impasse desse, já que são linhas importantes para fazer com que a energia de uma usina hidrelétrica já quase pronta ou pronta, ela chegue ao consumidor de energia elétrica brasileiro e a gente impeça, na verdade, que o consumidor de energia elétrica pague por uma energia que está pronta para ser gerada, mas não chega ao consumidor, não traz então o benefício de segurança energética ao nosso país. A MP autoriza o governo a transferir, pela venda de ações, o controle de uma companhia energética ao consórcio que vencer a licitação e comprovar a capacidade de continuar ofertando energia elétrica aos usuários. O setor privado poderá explorar o serviço por até 30 anos e terá um prazo para se adaptar às obrigações estabelecidas pela ANEEL. Para o consultor legislativo que trabalhou no relatório da comissão, a MP evita que a Eletrobras tenha prejuízo. Se essas concessionárias continuassem atuando, elas seriam multadas porque não cumprem os dispositivos da ANEEL e elas acabariam tendendo à caducidade. Assim como a União poderá fazer essa licitação, estados, Distrito Federal e municípios poderão também fazer uso desse dispositivo. A oposição é contra pontos da medida provisória. A privatização do setor elétrico, nós temos nossa oposição porque nesses últimos 10, 12 anos, o setor elétrico, do ponto de vista estatal, que investiu na parceria, sim, de privado em vários pontos, foi estratégico para manter um sistema nacional articulado, num sistema nacional sem apagão e de um sistema nacional que distribui não só a energia, mas as oportunidades energéticas, não só de produção, mas de distribuição. Então, acho que esse sistema, ele deu certo, está dando certo e evitou o apagão de 2001. A MP também altera a gestão da Conta de Desenvolvimento Energético. Em 2016, o fundo arrecadou 18 bilhões de reais para pagar subsídios no setor. Pela proposta, a CDE não fica mais sob responsabilidade da Eletrobras. Passa a ser controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instituição privada que administra operações financeiras do mercado de energia. A medida foi bastante modificada depois que chegou ao Congresso. A matéria recebeu 127 emendas. Uma das mais polêmicas reduz subsídios para a energia eólica. Nós não vamos ter desenvolvimento de energias alternativas, na medida em que não haverá também esses recursos. Então, nós vamos ter paralisação de projetos de energia alternativa. A medida provisória também limita o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017 serão 3 bilhões e 500 milhões de reais para pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. Para que haja uma homogeneidade na tarifa de energia, esses sistemas isolados funcionam com base térmica a combustível. Ou seja, é uma energia cara. Por negociação bancada e Congresso, bancada daquela região, Congresso e Poder Executivo, chegou-se a esse limite de 3,5 bilhões que poderia ser utilizado. Isso era basicamente o que nós temos, é o que o Tesouro está disposto a liberar. O paciente com câncer tem pressa. Tipos agressivos da doença crescem muito rápido sem tratamento. Usuários da fosfetanolamina se preocupam por não ter garantia de acesso às pílulas desde que a USP parou de produzir a substância. Eles lutam na justiça e aguardam uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em maio, o STF suspendeu a lei que liberava a produção e o uso da substância. É o que você vai ver na terceira reportagem da série sobre a fosfetanolamina sintética.
jogador do Vasco. Então, para torcer para a seleção, estava torcendo para o Vasco. Fã de carteirinha do alvinegro carioca, seu Jacó completou 79 anos numa festa que reuniu toda a família. Mas no ano passado, o aniversário de seu Jacó não foi alegre assim. Ele estava se tratando de um câncer no cérebro, já com metástase óssea. Foi um momento assim, de muita angústia, né, para a família. Depois de uma radiocirurgia, seu Jacó ficou muito debilitado. Foi aí que sua filha ouviu falar da fosfetanolamina sintética. Meu filho que viu a matéria no jornal. Comecei a falar com todos os advogados, entrei em diversos grupos e comecei a me envolver com isso. Aí entrei com uma liminar contra o estado de São Paulo, foi bem demorada a primeira liminar. A espera foi de 2 meses. Quando as cápsulas de fósforo chegaram, seu Jacó estava na UTI. Assim que ele foi transferido para um quarto do hospital, já em estado terminal, Silvia começou a dar a pílula ao pai. Foi um drama porque descobriram que eu estava dando a fósforo e queriam tirar a medicação de mim. Eu falei, ninguém vai tirar. Eu falei assim, eu vou dar por bem ou por mal. Se não quiserem deixar eu dar, eu vou dar do mesmo jeito. Vocês têm alguma coisa para fazer por ele? Não, então não falem mais nada. Em 10 dias ele começou a reagir. Ele voltou a fechar a boca, ele voltou a piscar os olhos, ele voltou a movimentar os braços. Ele conseguiu com apoio ficar em pé. Silvia conseguiu a fosfetanolamina quando ela ainda era feita pela Universidade de São Paulo em 2015. Mas em abril deste ano, a USP parou de produzir a pílula e ela ficou indisponível. Os pacientes entraram em pânico porque nenhum laboratório estava produzindo. Mas quando ela começou a ser feita pelo Laboratório de Cravinhos para ser usada nos estudos de São Paulo, as pessoas voltaram a entrar na justiça. E muitas têm conseguido obter a fósforo, mesmo depois da decisão do STF de suspender a lei. Com o acesso tão restrito, o risco de descontinuidade do tratamento é muito alto e gera preocupação, porque há relatos de usuários que estavam melhorando, mas que pioraram muito rapidamente quando interromperam o consumo da fósforo. Já perdi vários amigos nessa luta que ficaram sem a medicação. É uma luta insana, assim, porque você não dorme, você não relaxa o tempo todo, tem que estar correndo. E aí, quando é que chega o próximo lote? Quando é que chega o próximo lote? Dr. Gilberto Chierici, o químico que desenvolveu a fosfetanolamina sintética há mais de 25 anos, não acredita que a piora do paciente seja relacionada à falta da substância. Para ele, o câncer cresce nesses casos porque o paciente não está usando nenhuma medicação. A fosfetanolamina, ela tem efeito curativo, não é uma substância que você haveria necessidade de você tomá-la sempre. Mas nem todos concordam que a fosfetanolamina cure o câncer. Eu nunca falei em cura. Eu falo em mecanismos que possam ser modulados e que tenham uma concentração, uma posologia adequada. Nós temos também acompanhado relatos no âmbito hospitalar de unidades de oncologia de pacientes que apresentaram recidiva ou metástases por terem substituído uma terapia convencional pela essa terapia alternativa. Nayane decidiu tomar as pílulas por conta própria quando soube que teria que retirar o útero em 2015. O câncer tinha voltado 5 meses após o fim do tratamento convencional. Ela atribui à fosfetanolamina os resultados positivos dos últimos exames e se sente curada. Eu consegui a fósforo na mesma semana do resultado e comecei a tomar fósforo. Numa forma meio louca, eu tomei 4 cápsulas por dia e operei 20 dias depois. E quando saiu o resultado da biópsia do pós-operatório, não foi encontrado nenhuma célula maligna. Muitas vezes há o chamado efeito placebo, aquele efeito psicológico. Então, não se trata de proibir que as pessoas usem. Agora, não é possível que isso seja comercializado como medicamento. Como médico, digo que
a gente também pensar que a fosfetanolamina é uma solução para todos os tipos de câncer, o que eu acho muito difícil isso acontecer. Mas o que mais é interessante é o princípio. É a concepção do tratamento, a forma como ela age, ou seja, ela ajuda o organismo a identificar aquelas células malignas, aquelas células cancerígenas. Na família do seu Jacó, a esperança de dias cada vez melhores se renovam com a nova bisneta, Aurora. Aurora do dia, né? Luz. Esplendor do dia. Tem vários significados, a pessoa imagina tudo de bom. Você acompanha outras informações na nossa página na internet ou aqui na programação dos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.